Fala rapaziada, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O pós-jogo de Vasco e Grêmio, jogo que acabou 0 a 0 em São Januário, acabou agora há pouco. Então vamos bater um papo sobre essa partida. Vem com a gente que o vídeo está só começando, a gente volta já já após a nossa vinheta. Como eu disse, hoje teve Vasco e Grêmio, Campeonato Brasileiro, 0 a 0 em São Januário, partida que o Vasco não consegue vencer. O Vasco estava com 3 vitórias em 3 jogos, porém com esse parte perde 100% de aproveitamento, porém continua invicto porque ainda não perdeu na competição. No pré-jogo que eu fiz mais cedo, eu cheguei a comentar que o Grêmio, dentre essas equipes que a gente já tinha enfrentado, o Grêmio era a equipe mais forte sim, uma equipe que está sempre no topo do futebol brasileiro, lutando por títulos gigantescos como Libertadores, Mundial, enfim. É uma equipe muito completa, então eu já sabia que seria um jogo muito difícil, muito complicado e que o Vasco teria que se superar para conquistar a vitória. E você comentar da equipe do Vasco é um pouco complicado, né? Porque se você assiste os jogos do Vasco, se você reparar, o Vasco é uma equipe que não cria muito. A parte defensiva do Vasco é um destaque, é algo de se elogiar, de se aplaudir. Fez a junção perfeita entre Ricardo Graça e o Castan. Henrique também tá jogando uma espécie de terceiro zagueiro, também está muito bem. Então, assim, é uma parte de ser elogiada, a parte defensiva do Vasco. Já a parte ofensiva é um pouco mais complicada, porque o Vasco não cria muito. O Ramon Menezes tem que acertar algumas coisas. Para mim, o Benítez está sempre muito sozinho. Germancano está muito isolado, o Thales Magno não está numa boa fase, hoje principalmente no jogo contra o Grêmio. Eu achei que ele tinha que ser, sim, substituído. O Felipe Bastos não consegue acompanhar o próprio Benítez, que é o cara da criação. Então, assim, a parte ofensiva do Vasco é um pouco complicada porque não produz muito. E aí fica naquele jogo do Vasco jogar fechado, naquela espécie de contra-ataque, e a equipe adversária atacando mais, subindo mais a área do Vasco, complicando muito a nossa situação. Eu, inclusive, nesse estilo de jogo eu odeio, porque parece que eu vou infartar a qualquer momento e que, obviamente, eu não devo nem chegar aos 40 anos de idade, porque no caso, é muito complicado. Falando agora sobre o Ramon Menezes, cara, eu acho que ele é um treinador, né, que está começando agora. Acho que o primeiro time que ele pegou, de fato, um time grande, um time gigantesco como o Vasco, primeira vez na Série A, então acho que ele está também se conhecendo como treinador, mas eu acho que ele tem que testar coisas novas, colocar um time mais para frente, mais ofensivo. Hoje, na minha opinião, quando o Vinícius Paiva e quando o Caetano entra no jogo, o Vasco muda a partida, começa a ter mais ofensividade. Hoje o Vasco é um time lento. Felipe Bastos, Andrei, o Cláudio Vinck, é um time lento, um time pesado, então é difícil produzir. Quando sai o Cláudio Vinck, quando sai o Benítez, que eu até achei que poderia ter ficado, acho que o Thales devia ter saído hoje, porque até cansou durante a partida. Mas quando saiu o Benítez, quando saiu o Vinck, que entraram no Tenório, e o Vinícius Paiva, o futebol do Vasco mudou, evoluiu, porque são jogadores que correm, que têm velocidade, que tentam algo diferente. E eu acho sim que o Ramon Menezes tem que testar coisas novas. Eu acho que o Parede no banco, o Carlinhos no banco, enfim, são jogadores que ele pode utilizar. Hoje, inclusive, entrou o Bruno César. Para alguns não fez nada, para outros teve um certo destaque porque tentou criar alguma coisa. Mas assim, eu mesmo preferia colocar o Carlinhos, testava o Carlinhos no meio do que o Bruno César. Talvez tirasse o Thales, botasse o Vinícius, botasse o Benítez querendo pela esquerda, ou o próprio Vinícius Paiva. Então assim, são coisas que o Ramon Menezes pode testar, vai ter uma ofensividade melhor e o estilo de jogo do Vasco não vai ser influenciado, no caso a tática de jogo do Ramon Menezes. Se eu tivesse que dar um destaque para algum jogador da partida de hoje, do Vasco, até porque eu comento sobre o Vasco, não sobre o Grêmio, eu iria no mesmo do craque da galera, que foi eleito aí, o Fernando Miguel, porque nas vezes que foi exigido foi muito bem, fez 2 defesas importantes, uma no chute do Alisson e outra, acho que foram 2 chutes do Alisson na verdade, uma que inclusive botei até na trave, mas foi seguro, fez uma boa partida, e aí depois, tirando o Fernando Miguel, é difícil achar um destaque no time do Vasco. Se eu tivesse a oportunidade de falar para o Ramon Menezes mudar algo nesse time do Vasco, é essa forma
de jogar ofensivamente, né? A maneira que o Vasco, por exemplo, contra-ataca, como a maneira como o Vasco tem de estratégia para surpreender o adversário. Defensivamente, como eu disse, está perfeito, está muito bem. Poucas vezes o Grêmio se infiltrou na zaga do Vasco, mas agora a parte ofensiva tem sim que ser reparada para não tomar pressão e conseguir dar um susto também na zaga e no goleiro do adversário de modo geral, né? Porque ficar dependendo sempre de sorte é complicado. Os últimos jogos do Vasco, quem assistiu, quem reparou, né, viu que o Vasco faz gol nas chances que tem, uma equipe oportunista. Então, assim, fica dependendo, o Vasco tem que produzir, tem que criar, fica dependendo de bola parada, de bate e rebate na zaga, e isso não vai dar certo. Mas, assim, continuo me amarrando nesse Vasco do Ramon Menezes, nesse novo Vasco, eu penso assim. Continuo gostando muito de algumas coisas para reparar, como eu disse, o Ramon é recém-treinador do Vasco, recém-treinador de um time de Série A, então tem que ter uma paciência assim. De alguma maneira, eu acho que ele está até mesmo conhecendo o elenco, esses novos jogadores que chegaram, então tem que ter uma paciência. E como eu disse, estou gostando, estou curtindo. Poucas coisas para reparar e eu continuo achando que o Vasco pode sim brigar por coisas grandes nessa temporada. Por que não um título brasileiro? Por que não uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana? Eu acho que o Vasco tem sim capacidade e tem reforçado bem o elenco para sonhar por isso. Valeu? Galera, vamos encerrar o vídeo. Esse é uma espécie de pós-jogo. Como eu disse, com um empate 0-0 em São Januário, porém contra um time muito forte que é o Grêmio. Veio praticamente com o time completo, time titular. Então, assim, foi um empate que a gente pode tirar proveitos. E, é claro, os erros vamos tentar reparar para que na próxima partida a gente não possa cometê-los novamente. Próximo jogo do Vasco contra o Goiás, dia 26 pela Copa do Brasil. O meu jogo foi 1-0 Goiás em São Januário. Jogo de volta lá em Goiânia, valeu? Saudações, a gente vai ficando por aqui. Deixa aquele like, compartilhe. Se você não concordou com algo, comente aí nos comentários, a gente troca uma ideia também. Valeu? Falou! E antes de acabar o vídeo, eu quero parabenizar o meia Felipe Coutinho, nosso cria, que foi campeão da Champions League pelo Bayern de Munique. Para quem não sabe, o Bayern bateu o Paris Saint-Germain do Neymar por 1-0. Saudações, quem não ficando por aqui. Parabéns, Coutinho. Nós estamos juntos. Falou!